Então, vamos ao Salmo 96. Hoje é o último domingo do ano. E eu escolhi um salmo de louvor a Deus. Não é assim nenhuma história para nós contarmos uma parábola, um milagre, um acontecimento, uma viagem no livro de Atos, mas é simplesmente louvor a Deus. Diz assim, Salmo 96: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei ao seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por quem Tu és. Nossos corações devem se sentir plenamente cheios, fartos, como falei hoje pela manhã, explicando a palavra que Jesus Cristo iria se sentir farto, cheio, alegre, feliz, quando visse o trabalho da alma dele de salvar pessoas. Então nós devemos nos sentir fartos, então somente te louvar por muitas coisas. E este salmo aqui aponta para essas muitas coisas, nos lembrando o que nós já sabemos, nós que temos o mínimo que seja de conhecimento da tua palavra. Não será dita aqui nenhuma novidade teológica, doutrinária. E por isso mesmo, salmos assim podem ter, ou passagens assim nas Escrituras, podem ter o efeito em nós pequeno, de passarmos adiante bem rapidamente, porque já sabemos isto e não constitui grande novidade para nós. Mas devemos ter cuidado com isto, aprendendo a realmente saber ou lembrar o que é que te agrada, o que é que tu gostas. E tu gostas muito de ser louvado, repetidamente louvado. Poderíamos até dizer cansativamente louvado, embora esse termo não é muito apropriado para esta imagem aqui, essa figura, essa aplicação, especialmente nos lembrando da eternidade, quando não vamos nos cansar de nada. Hoje podemos nos cansar de tudo, de orar, de louvar, dar sono, pensamos em outras coisas, somos muito frágeis. Mas estamos aqui, então precisamos praticar o louvor a Ti de todas as formas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te entrego o resultado desta pregação. Amém. Então ele diz aqui, cantai ao Senhor 3 vezes nos primeiros versículos. E ele começa dizendo um cântico novo. Talvez nós podemos pensar no responsável pela música da igreja, trazer aqui um cântico novo para nós cantarmos. Descobri um hino muito bonito que estão cantando agora, e é lindo, e vamos ensinar, vamos cantar algo novo aqui. Não é bem nesse sentido de cantar um hino estabelecido ou algo assim para a igreja louvar coletivamente, mas entendo aqui que fala, antes de tudo, de um cântico novo no coração do crente. Todo tempo, todo dia, você deve ser capaz de extrair do seu coração um cântico novo. E se não está fazendo isso, procure praticar, procure de propósito pensar, hoje eu vou dizer alguma coisa para Deus que eu não disse ontem, ou que eu não tenho dito constantemente. Procure evitar orações muito repetitivas, muito repetidas suas,
especialmente se você tem pouco tempo, que geralmente é o que acontece hoje em dia, tempo muito curto. Então a gente tira aquele tempinho para orar e dizer o que gostaria, basicamente, agradecer pelas coisas padrão em nossa vida, aquelas coisas ali de agradecer aquilo, pedir por aquilo e tal. Mas mude isto, procure mudar, procure conversar com Deus mais. Não tem sentido você conversar com um amigo, um esposo, um marido, sempre a mesma coisa, e dizer toda vez a mesma coisa, não tem sentido. Imagine a variedade de conversa, de frases que nós dizemos para as pessoas ao nosso redor. Então, ficar dizendo para Deus o tempo todo praticamente a mesma coisa, isso mostra pouca intimidade com Ele. E, curiosamente, Jesus disse: não useis de vãs repetições vazias. E é exatamente o que grande parte da cristandade faz. Milhões de pessoas são ensinadas a orarem da mesma forma, do mesmo jeito como eu fiz durante a minha infância, durante a minha adolescência. Não sabia como orar a Deus, só repetindo aquilo que me foi ensinado quando eu era pequeno, repetindo o tempo todo. Aí, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu li e disse: não acredito, não pode. E obedecem à Bíblia, dizem que obedecem à Bíblia, entre a grande relação de coisas que eu encontrei, de incoerências e tudo, mas essa foi uma das primeiras. Não usar de vã repetição, mas é só o que fazem, é exatamente o que fazem. Parece uma ironia, é inacreditável. Então, seja como for, você tem aprendido desde cedo ou não, como eu e muitos, mas mesmo que não tenham lhe ensinado desde pequeno, mas você tem adquirido esse costume de orar de uma maneira repetitiva, cântico novo. Não esqueça isso. Cantai ao Senhor um cântico novo. Ele diz aqui todas as terras, porque ele está empolgado, está entusiasmado, ele vai tratar Deus como o Criador de tudo que existe, como nós vamos ver aqui. Cantai todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei, ou bendito, o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Esse bendizer significa falar bem, louvar, exaltar, e é o que o salmista está querendo aqui. O alvo dele aqui é colocar o leitor para louvar, empurrá-lo fortemente, desafiá-lo a exercitar sua alma no louvor a Deus, em falar bem de Deus, exaltar a Deus. Fale de Deus no seu dia a dia, para as pessoas. Eu sei que é muito comum o nome Deus, é usado de várias formas, e não sei se vai levantar muita atenção, mas não importa. Fale. E, de repente, você muda, em vez de Deus, você fala Senhor, né? Ou quer falar de Deus, fale no Criador. Fale no Deus Todo-Poderoso. Mude, seja criativo. Não fique só no nome Deus. Não está errado, não, claro. Mas é tão repetido esse nome, e tornado tão comum, infelizmente, que muitos não dão muita atenção mais. Mas não importa. Fale dele. Fale dele. Às vezes nós dizemos, muito prazer. Aliás, já tinha ouvido muito falar de você, da parte do fulano. Nós somos amigos em comum, né? Temos esse amigo em comum, o Cicrano e tal, pois é. E ele fala tanto em você que eu estava até ansioso para lhe conhecer. De vez em quando a gente ouve ou fala alguma coisa assim. Procure falar de Deus de tal forma que deixe as pessoas ansiosas para conhecer a Deus melhor.
Porque a maneira como você fala de Deus vai ter muito a ver com a forma como o outro vai ouvir, ou poderá ouvir. Algo que levante o interesse da pessoa. Deus me tirou de uma tristeza tão grande. Isso aqui é diferente. Graças a Deus, isso, aquilo, uma expressão tão comum que a pessoa não presta a menor atenção. Mas procure dizer alguma coisa que faça efeito na pessoa. Eu tenho me sentido tão pequeno longe, diante desse Deus. Como? Eu tenho me sentido tão pequeno ultimamente. Você se sente pequeno diante de Deus? Eu? Meio esquisita, né? A pergunta. Use a criatividade para que as pessoas tenham vontade de conhecer melhor esse Deus que você fala dele assim, sei lá, com entusiasmo, com intimidade e com gosto. Dê um jeito de fazer com que as pessoas percebam que você tem um relacionamento próximo de Deus e diferente do que a maioria. Agora, se é que você tem, né? Claro, se você não tem, você não vai mostrar. E para mostrar de uma maneira artificial e decorada, não vai funcionar. Então, claro que antes disso é você desenvolver de fato uma relação tal com Deus que você, sem notar, você precisa treinar para falar bem de um filho. Quando você está falando do seu filho para alguém, você precisa treinar, exercitar nisso, sai, porque está no seu coração. Proclamai a sua salvação, versículo 2, a segunda parte. Proclamai a sua salvação dia após dia, juntamente com os atributos de Deus, que Ele é grande, que você se sente pequeno perto dEle, seja o que for, fale da salvação, porque olha, se você disser que Deus é poderoso, é justo, é bom, mas não fala do que Ele pode fazer com a sua alma, ou seja, salvar, nós deixamos de indicar ao ouvinte a obra mais maravilhosa que Deus pode fazer por ele. O que é que adianta um Deus grande, um Deus poderoso, dono do universo que criou tudo, bom, justo, eu vou para o inferno? Quer dizer que você está falando aí que negócio de um pecado que entrou em Adão, aqui, negócio de Adão não é corinho de carnaval, não, Adão e Eva, não, é sério. Quer dizer que então todo mundo que nasce com pecado dentro, está destinado ao inferno? Está. Você quer dizer que eu estou incluído? Por que você não estaria, né? Uma forma bem educada de perguntar, né? Em vez de dizer óbvio, né? E tudo. Mas Deus é bom, Deus é justo, Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus é poderoso, abriu o mar vermelho e tal. Passe bem. Ficou muito incompleto. Meu amigo, esse Deus que eu estou falando, Ele pode lhe salvar a sua alma, porque para você o que interessa é a sua alma, não é a alma do outro, não é a alma do mundo inteiro. Milhões de almas, para você, não tem o peso da sua alma, claro, porque quem vai para o inferno é a sua alma, não é, quer dizer, se for dos outros, lamento muito, mas eu tenho que dar conta da minha, estou preocupado com a minha. Eu vou examinar no cardiologista o meu coração. É bom você também ver o seu e tal, mas eu vou ver o meu, como é que está, eu vou cuidar dele, porque é o que eu tenho, só tenho uma vida, só tenho uma alma. Então o que esse Deus pode fazer pela minha alma? Ele pode ser grande, poderoso, bonito, lindo, justo, santo, reto, tudo, mas se isso não vai interferir na minha alma, eu vou terminar no inferno. O que interessa esse Deus para mim? Já tinha pensado nisso? Então você tem que passar para o outro o que esse Deus tão belo, tão poderoso, pode fazer por você, pela sua alma. Não é a alma do japonês.
Isso aqui entra depois. Mas primeiro, você tem que despertar no seu ouvinte, ou nos seus ouvintes, a ideia de que Deus pode salvar a alma dele, do seu ouvinte ou da sua ouvinte. É muito importante falar da salvação de Deus. Aí diz, dia após dia, ou seja, há algo contínuo. Olha que nós estamos aqui falando de um salmo de séculos antes de Jesus Cristo nascer. Estamos falando aqui em evangelismo. Não podemos dizer que é evangelismo exatamente como nós usamos hoje o termo, porque quando nós falamos evangelismo, são as boas novas em Cristo. E aqui não são boas novas em Cristo, literalmente falando, porque Jesus Cristo não era nem conhecido na época, não tinha vindo ainda. Mas, quando eu digo que isso é evangelismo puro, ou lições de evangelismo, é no sentido de quê? De anunciar o que Deus pode fazer com a pessoa. Então, nós podemos chamar isso de evangelismo. Deixa de ser uma boas novas. Alguém, 1000 anos antes de Cristo nascer, e dizer, Deus pode salvar a sua alma. Como? Obedecendo a Ele. Obedeça, creia nele e obedeça. Só. E você será salvo. Isso é um evangelismo, embora não no sentido técnico, como eu falei, incluindo já a salvação em Jesus Cristo. Muitas vezes nós não falamos continuamente da salvação que Deus opera ou pode operar em nós ou na pessoa. E lá esquecemos, não estamos muito ligados no assunto, estamos preocupados com outra coisa. E muitas vezes nós estamos, a maior parte das vezes nós estamos conversando com alguém com um interesse outro que não falar de Cristo para ele. Estamos tratando no banco, pegando dinheiro lá, ou estamos tratando de uma compra no supermercado, ou estamos comprando um remédio numa farmácia, ou num médico, um dentista, ou seja lá onde for. Estamos lá e com outras intenções do dia a dia. E essas intenções podem ser tão fortes e nos absorver tanto que a gente esquece do que talvez seria a maior ou a mais nobre intenção que você poderia ter com aquele profissional, aquela pessoa, seja quem for. O quê? Se houver oportunidade, falar de Cristo, ou da salvação que Cristo pode realizar naquela pessoa. Então, se ligue na questão de falar do Evangelho, falar de Cristo. Acha que não tem tempo para falar muito de Deus, das coisas espirituais, porque sua agenda está lotada. Então, o seu tempo é aquele tempo em casa que você tem para ler a Bíblia, orar, e os cultos que você vai e tal, pronto, esse aí é o tempo. Não faça isto. Não tenha tempo para pregar o Evangelho. Se você encontrar alguma alma aberta para ouvir a palavra de Deus, falte muito compromisso, pode faltar. Eu sei que pode ter limites, mas chegue atrasado. Você chega atrasado por tanta bobagem. Esse é um assunto importante para você chegar atrasado, importante que justifica. Desculpe aí, não deu, avisa pelo celular, eu não sei, mas procure não abortar uma conversa que você vê que o outro está com interesse, o outro está brilhando, os olhos dele estão brilhando por aquilo. Espero que você consiga fazer com que o seu tempo pare neste momento. Pare. Depois eu enfrento as consequências do meu atraso no compromisso que eu tinha neste mundo aqui. Claro, repito, tem os limites, mas de uma maneira geral, a maior parte vai ser coisa que você pode remendar, pode ajeitar com alguém que você tinha marcado alguma coisa e tal. Mas pare no tempo e fale da salvação para aquele pobre coitado. O pobre coitado que não tem um Evangelho, não tem Cristo, como você não tinha antes, como eu não tinha antes. Graças a Deus por cada minuto que o meu pai na fé, eu não vou dizer a palavra perdeu, óbvio, né? Eu vou dizer ganhou, investiu comigo, falando de Jesus Cristo para mim.
e foi durante meses, durante anos, eu fui evangelizado durante uns 2 anos, que o missionário pregou para mim, e durante horas e horas e horas, cada vez que a gente conversava. E ele não sabia se eu ia me converter. Claro, você não sabe se alguém para quem você está falando de Cristo vai se converter. Não sabe. Então, invista mesmo, e pode chegar atrás. Está aí uma coisa que o crente pode deixar de ser pontual. Não abuse. Não tem muito interesse de falar de Deus dia após dia. Agora, aqui é preciso coragem para reconhecer. Não tem muito interesse. Mesmo que você esteja falando lá com alguém e surgiu uma oportunidade boa e você se lembre que é uma oportunidade realmente rara de você entrar, mas não, eu vou mesmo cumprir o que eu tenho que fazer e tudo. E não tem muito interesse. Eu não sei nem o que aconselhar aí. Né? Buscar Deus e pedir que coloque interesse no seu coração, vontade, porque apatia é algo muito, muito prejudicial para a nossa vida cristã. Ou você é lerdo em identificar oportunidades. Ih, rapaz, aquela conversa que eu estava ontem com o fulano lá, que ele disse isso, aquela frase ficou rodando aqui na minha cabeça. Será que eu devia ter aproveitado? Eu tenho pressão, pensando bem, que se eu tivesse falado um pouquinho mais de Cristo e de as coisas espirituais, eu acho que ele estava aberto, ó, ou ela. Oh, não notei. Se ligue. Versículo 3, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha. Aqui o autor vai para a universalidade da pregação, ou por onde é que devemos espalhar, falar da glória de Deus. É curioso que os judeus eram muito exclusivistas e muito ciosos, muito ciumentos do Deus deles. O Deus deles era o Deus deles, ele não queria saber do gentio e de outro assim. Por um lado, eles tinham razão, porque ele era o povo de Deus mesmo, e no certo sentido ainda são até hoje. Mas não estão exclusivistas a ponto de dizer, se Deus é nosso, é só nosso, eu não dou para ninguém. Aí não. Eles nunca foram ensinados nesse sentido. Eles nunca foram orientados para segurar esse Deus com uma certa exclusividade. E aqui nós vemos exatamente o contrário. A Bíblia inteira foi escrita, em primeiro lugar, prioritariamente, para judeus. O Velho Testamento, pelo menos, depois o Novo, já para alguns, Paulo já com cartas para os gentios e tal, tudo bem. Mas o Velho Testamento era um livro judeu puro, puro. Então isso aqui é para judeu, e dizendo para eles, vamos, espalhem onde vocês vão. Então eles não tinham motivo de ser tão exclusivistas, não, curiosamente. Não sei se você já pensou nisso. Você tem meio ciúme de Deus, de Cristo, meu Salvador, meu e de mais ninguém. Como é? É o meu Jesusinho querido. O crente pode chegar ao ponto de querer tão bem a Deus, a Jesus Cristo, que guarda como uma coisa muito pessoal, que não quer repartir, muito valiosa. Sei lá, é uma espécie de talvez um ciúme. Tem filho que tem ciúme de irmão, né? Porque a mãe dá mais atenção para o filho tal, para a filha tal, está uma ciumada danada. Isso pode acontecer numa empresa, empregados têm ciúme de um certo lá, que o chefão olha mais para ali, parece que dá mais atenção a ele e tudo. Então, porque as pessoas são limitadas na sua capacidade de se dividir. Então, uma mãe hoje é difícil uma mãe com muitos filhos, mas
pelo menos antigamente, a mãe com 6, 7, 8, 9 filhos, era muito dividida, claro, e a ciumada rolava, e entende-se até, porque eu quero ela para mim. Mamãe só dá atenção para o outro. Quando o outro está doente, com febre, fica lá 2 horas no quarto dele. Quando eu estou, só fica 5 minutos o tempo do termômetro. Esse tipo de coisa. Jesus Cristo é infinito no seu tamanho, no seu amor. Então, reparta Jesus Cristo com o mundo. Reparta. Seja generoso, no sentido de dizer, experimente, provai e vede como o Senhor é bom. Esse é o espírito bíblico. Espalhe, fale deles. Judeus, vocês foram escolhidos por mim, Deus dizendo, para vocês tomarem mais conhecimento de que eu sou, a minha lei e tudo mais. Isso é só um trampolim, isso é uma forma de atingir o mundo inteiro. Eu não quero só atingir vocês, não. Deus nunca quis atingir só judeus. Ele quis atingir o mundo inteiro. E hoje podemos dizer, Deus não só quer atingir a igreja, não. E mesmo os judeus no sentido lá, que são povo de Deus, no sentido de terra e tal, e nós somos povo de Deus no sentido de salvação em Cristo e tal. Seja como for, Deus tem interesse e desejo e quer ser anunciado para todos os seres humanos. Se os seres humanos vão ser eleitos ou não, se eles são salvos ou não, quem vai se converter ou não, não é mais conosco, mas precisamos repartir isto. Universalidade da pregação. Ide por todo o seu estado e pregai o evangelho a toda criatura, não foi? Todos os cearenses, Brasil, mundo, ide por todo o mundo. Então, fale de Jesus Cristo, versículos 4, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. O motivo de tanto louvor a Deus é simples, é que ele merece, ele é grande, ele é digno de ser louvado. E curioso é que aqui ele joga um contraste entre o Deus Criador e os ídolos, os deuses falsos. Então, o Deus do qual eu estou falando, diz o salmista, esse Deus deve ser louvado porque ele criou tudo, os céus, tudo que existe, glória, majestade, tudo. Então, ele merece todo esse louvor e, claro, isso é um recado direto para os pagãos. Os deuses de vocês, inclusive, uma das maneiras do pagão reagir era, ora, quantos deuses você tem? Um. Você só tem um deusinho? Eu não disse um deusinho, eu disse um Deus, eu tenho um Deus. Uma outra vez que eu contei, dava 18. Tem 18 deuses você? Tenho. É Deus do fogo, Deus da água, Deus do amor, Deus da guerra, Deus disso, Deus daquilo, Deus da fertilidade, Deus daquilo. Eu tenho 18 deuses, você só tem um, grande coisa. Então, esse tipo de raciocínio está impregnado na mente dos ímpios, dos pagãos. Aí vem o Deus Criador, inspira o autor para dizer assim, diga aí, só tem um Deus, diante de mim ninguém, Deus nenhum existe, nem vale a pena ser adorado ou honrado de forma nenhuma. E diz que ele é grande e temível mais do que todos os deuses. Versículo 7. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Tributar significa reconhecer o que é devido.
e do jeito que ele, no início, falou 3 vezes o verbo cantar, cantai, cantai, cantai. Aqui ele repete a ideia de usar 3 vezes o mesmo verbo, dando uma ênfase muito grande. E no caso aqui é esse verbo em hebraico, traduzido em português por tributar. A ideia é reconhecer o que é devido. E quem devia tributar a Deus? Ó família dos povos. Se o salmista estava com Israel em mente no começo, agora provavelmente ele se dirige a todos do mundo inteiro, mostrando inclusive esta noção de que todos devem honrar o nome de Deus. Trazei oferendas aos seus átrios, ofertas para Ele. Quem louva a Deus, naturalmente quer agradá-lo. É natural. Quem quer honrar a Deus, quer agradá-lo. Quem reconhece a maravilha que Ele é, o poder que Ele tem, quer agradá-lo. Versículo 9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. O salmista vinha falando em cantar a Deus, proclamar a salvação de Deus, proclamar a glória de Deus, reconhecer a força de Deus, todos os atributos de Deus. E agora ele alcança o clímax, quando ele diz no versículo 9, adorai o Senhor. Qualquer coisa menos do que adoração a um Deus tão maravilhoso é pouco, é insuficiente. E aí é algo que vai novamente dentro do coração. Tudo bem que você pode adorar a Deus cantando um hino para Ele com a sua língua e fazer um serviço a Ele com o seu corpo, é uma forma de adorá-lo e tudo, mas tudo isso não é adoração no sentido primário. Isso é resultado de um coração adorador. A adoração a Deus começa no coração. Daí vem a vontade de louvá-lo, de exaltá-lo, de glorificá-lo, de agradá-lo, de tudo mais. Mas se não for lá dentro do coração uma adoração correta, uma adoração apropriada a esse Deus, tudo mais vai tender a quê? A superficialidade, a algo apenas exterior, chegando até a um limite de hipócrita, de parecer ser uma coisa que não é. E é curioso que só quem sabe o grau da sua genuinidade como crente e na sua adoração a Deus é você. Só quem sabe se você é hipócrita, pouquinho, médio, muito, ou zero. Só quem sabe é você. Precisamente pelo fato de que a adoração vai na essência de um relacionamento com Deus e vem de dentro. Então, nada que se faça aqui, nada, estou dizendo nada do que você faz, falando, cantando, pregando, orando alto, dando uma aula, ajudando a consertar uma coisa na igreja, tudo coisa boa aí. Mas nada disto mostra se você é verdadeiramente um adorador de Deus. Parece meio esquisito, né? Pastor, então como é que a gente mede? Se não é pela palavra da pessoa, pelo que ele diz, pelo que ele faz, é pelo quê? Coração.
Mas eu não vejo o coração. Perfeito. Então, como a gente mede? Não mede de uma maneira precisa. Então, quando uma igreja quer avaliar se vai aceitar alguém como membro, ou se vai disciplinar alguém, alguma coisa assim, quer avaliar o padrão espiritual de alguém, não tem jeito. Ela vai fazer uma avaliação. A Bíblia autoriza julgar, não corações, mas julgar obras, julgar atos, julgar ações, reações. A Bíblia autoriza. Então é lícito, é válido, mas é altamente precário. É quase um quebra-galho nosso, seres humanos, quando nós vamos avaliar o estado espiritual de uma pessoa. Por isso é que devemos ter muito cuidado quando falamos nisso. E é válido quando pessoas se dizem crentes, mas têm uma vida muito misturada com o mundo e que dá motivos para as pessoas olharem e dizer, ué, não está muito coerente a confissão dele como crente e a vida e tal. É razoável esse tipo de dúvida, razoável a pessoa se questionar, será que o fulano mesmo é um crente ou não é? Para saber como é que vai relacionar com ele, se vai mais pregar o evangelho para ele se converter, ou ensinar a doutrina para ele crescer, ou o pastor dirigindo a igreja e tal, e ver qual o tipo de cargo que concorda que aquela pessoa tenha, que não está muito claro. Tudo isso é válido, mas como um recurso precário de nós avaliarmos se estamos ou não diante de um real adorador de Deus. Só quem sabe se você é de fato um adorador de Deus é você. Você, não tem outra pessoa. Um irmão mais velho, na fé, um pastor, pode lhe ajudar a fazer essa avaliação, pode lhe dar livros para você ler, orientar nas escrituras, conversar, orientar, tudo bem. Mas no final não tem jeito. Essa avaliação é sua. Adorai a Deus. Adore a Deus. Então, leve muito a sério, nesse início de ano, essa questão de você como um adorador ou adoradora de Deus. Não é se você está bem na igreja, não é se você recebeu bons votos para o cargo tal, não é se você tem conseguido, lá do pastor, uma certa confiança para lhe convidar para um cargo tal na igreja, e não é bem isto, isso é importante, mas não é bem isso não. Aqui é dizer assim, deixa tudo isso de lado. Vamos supor que eu nunca mais pise numa igreja, por algum motivo, nunca mais posso sair da minha casa, por um motivo qualquer aí. Como é que eu sou como um adorador de Deus? Fica aí este desafio. Adorar a Deus na beleza da sua santidade. Tudo indica que é a santidade de Deus, mas é bom eu dizer, eu gosto de ser muito claro, que alguns estudiosos pensam que está se referindo à santidade do crente, na beleza da sua santidade, adorador. Seja santo para você poder adorar a Deus corretamente. Seria esse a forma, apesar de que parece que significa mesmo na beleza da santidade de Deus, mas tecnicamente poderia ser uma coisa como a outra. De qualquer forma, o salmista indica que a adoração a Deus está intimamente relacionada com a santidade. De quem? Dos dois. Que dois? Deus e o adorador. Deus porque é o Deus santo, independente de qualquer coisa, atributo de Deus, santo, puro, separado do que é mal, basicamente isso. A gente não consegue esgotar a ideia de santidade de Deus, não cabe na nossa cabeça o tamanho do que significa a santidade de Deus. Autores escrevem livros e tudo, muitos ótimos, mas a gente sente que falta algo. Algo não, falta muito para a gente ver como é essa santidade de Deus. Seja como for, basicamente é Deus puro, reto, justo,
Tudo isso faz a santidade dele decente, digno e veraz naquilo que ele diz, fiel, tudo isto. E não quer conversa com o mal, não tolera o mal. E aí vem a ideia de pureza. Muito bem, aqui está Deus, puro e santo, independente de qualquer coisa de haver mundo, de não haver mundo, antes do mundo existir, e de qualquer maneira, Deus santo. Ok, é importante você reconhecer e saber que está adorando um Deus santo. Muito bem. Segundo, a sua santidade. Você tem condições de adorar a Deus sem você ser santo? Não. Adorar a Deus como é para se adorar, diferentemente de alguém que não tem Cristo, que não é salvo, que diz, não, eu reconheço que existe um Deus poderoso. Ótimo. Eu respeito muito esse Deus. Respeito demais. Eu não digo nada contra ele. Ótimo. E daí? Isso é adorá-lo? Não. Não é adorá-lo. Adorar a Deus é entrar numa comunhão com ele, é prestar a ele uma reverência, um amor, uma vontade de servi-lo, entregar sua alma a ele, mas sabendo quem ele é, tanto que não existe adoração sem temor de Deus. Medo de Deus, não, porque medo é uma sensação de que algo vai lhe fazer mal. Então, a ideia de medo não combina com a relação com Deus. Alguém que tem medo de Deus não entendeu Deus. Não entendeu. Talvez nem seja salvo. Alguém que tem medo de Deus. Não é para ter medo de Deus. É para ter temor. Pastor, é sinônimo. Não é. Os significados, pode ser no vocabulário em português, mas no sentido mesmo. E dá para a gente entender isso. O temor que a gente fala é algo próximo de uma reverência, de um reconhecimento que ele é um Deus santo e que vai cobrar algum desrespeito à sua santidade. E ao cobrar, ele vai castigar e vai disciplinar e você vai sofrer. Então, eu tenho medo de sofrer. Tudo bem, você pode até ter medo da consequência da disciplina que vem de lá, mas não é medo de Deus, porque ele nunca vai fazer algo maligno, hostil, nocivo a você e a ninguém. Ele é um Deus benigno, ele não faz mal a ninguém. Então é importante que a adoração reconheça que está tratando com um Deus santo, que merece toda a sua adoração, respeito, reverência, temor, tudo. Em termos de entrega a esse Deus, mas só pode chegar nesse ponto alguém que foi salvo. Ninguém pode chegar neste ponto de uma comunhão com Deus, de uma adoração legítima a Deus, sem ter sido quebrado pelo Espírito Santo, ter se arrependido, ter nascido de novo, ter passado pela regeneração, pela conversão, e que passou a ser habitação do Espírito Santo de Deus, selado, a alma selada, guardada, soldada pelo Espírito de Deus, guardada para o dia da redenção, para a vida eterna. Esse sim, esse pode ter uma comunhão com Deus e adorá-lo de uma maneira correta. E esse, então, que passou por esse processo, é santo? É santo, apesar de que é muito importante lembrar que santidade é um processo. Alguém se converte e ele se torna santo no sentido de que ele está justificado, ele está quites diante de Deus. Justificação não é algo que é um processo, justificação é um decreto de Deus. Como um juiz decreta e bate aquele martelo de madeira, buf, está livre, o réu está livre, pode sair, pronto. Então, justificação é isto, é Deus bater o martelo e dizer, você está julgado por todo o rigor da minha justiça, do meu ódio contra o pecado, e você está julgado e aprovado, você não me deve nada.
como se você nunca tivesse tido e nunca terá um só pecado. Isso é justificação pela fé. Mas como é que eu sou declarado como se não tivesse tido pecado, se eu tive? E como se eu não fosse mais cometer algum, se eu vou? Sangue de Cristo. Então, efetivamente o sangue de Cristo limpa. Não é que Deus faz de conta que não vê pecado em você. É que a justiça dele, o raio laser dos olhos justos dele, de juiz dele, não vê mais pecado em você. Pastor, isso é miraculoso. Claro. Cristo limpou os nossos pecados, mas não como um passe de mágica. Ele pagou por eles. Miraculoso é o fato de Cristo ter se disponibilizado a dizer: passe para mim seus pecados. Que é isso que acontece quando alguém se converte: passe para mim os seus pecados e eu dou conta deles. Se Cristo deu conta deles, você não vai mais dar conta, porque é esquisito Deus cobrar uma pena, 2 penas por um pecado só. Não tem sentido. Então, quando Cristo, com toda a sua largueza, em todos os aspectos, diz: eu pago pelos pecados do fulano, está pago. Então Deus olha e diz: cadê seus pecados? Eu não vejo mais nenhum. É bonito demais. Isso é a justificação. Então ali está o crente novinho, com 1 dia de crente. Muito bem, está justificado e acabou, não se fala mais nisso. Santificação, não. Aí vai começar o processo naquele crente do Espírito Santo que passou a habitar nele, iluminá-lo, orientá-lo, ensinar ele, falar de Cristo para ele, e ele vai então se esforçar para imitar Cristo, vai cair, vai levantar, cair não da salvação, mas vai cair de um testemunho bom e de um rumo perfeito como crente. Ele cai, aí levanta, cai, levanta, e nesse processo ele vai sempre, deve ir subindo espiritualmente e se tornando cada vez mais parecido com Cristo. Há alguns que eu não concordo de forma alguma, acho até quase uma heresia, dizer que o crente pode chegar ao ponto de um nível tal de santificação que não peca mais. De jeito nenhum, não tem mais nenhum pecado, ele não comete mais nenhum pecado nesta vida. A Bíblia ensina só o contrário. O apóstolo João diz que se alguém diz que não peca, está mentindo. Ou seja, peca. Mas, quanto menos, melhor. E que um crente santificado vai pecar muito menos e desagradar muito menos a Deus do que anos antes, é óbvio. O que é uma lástima se você se autoexaminar e disser assim: eu acho que eu não saí do lugar. Em termos de espiritualidade, em termos de adorar o meu Deus, de ter prazer em falar da glória dele, falar para os outros da salvação dele, em vibrar com ele. E eu estou aqui há 15 anos nesse negócio de crente, eu me batizei já há 15 anos e não estou muito ligado em falar de Jesus Cristo, não está muito no meu dia a dia, eu não sou muito praticante, entendeu? Aí tá, e fica, aí é uma lástima, porque o normal é o crente crescer na santificação e ele ter convicção de que sim, está crescendo em Cristo. Por que não? Jesus não tinha convicção que ele não tinha pecado? Algum de vocês aí me acusa de pecado? Ele desafiou assim, lembra? Então, o crente não vai chegar a um ponto desse, de segurança, mas ele pode chegar a dizer: eu me sinto em paz em dizer e achar que eu estou crescendo em Cristo, cada vez mais. Amém, meu irmão. Não vai chegar e vai se gabar por aí não, por favor. Mas, se você numa conversa séria com alguém dizer: irmão, você tem progredido, irmão mais novo na fé, o que está lutando espiritualmente, seja franco, você tem quantos anos de crente? 20. Nos últimos anos, você se sente mais perto de Deus? Sinto. Bem mais. Eu pensei que era até pecado de orgulho dizer isso. Não. Eu digo isso com humildade, com temor,
Mas eu me sinto mais sensível. Coisas que não me incomodavam antes, hoje me incomodam como fosse o pior pecado do mundo. Não era assim há 3 anos, esse pecado eu me incomodava, mas não tanto. Hoje é insuportável para a minha alma. Então, sim, graças a Deus. Porque, irmão, se for o contrário, não, eu não sei, eu não sinto nada de crescendo em mim, coisa nenhuma. Então, como é isso? Se a santificação nos é prometida, nós somos incentivados a crescer em santificação, e nos esforçamos, e pedimos ao Espírito Santo que nos ajude, e se a gente não vai ter nem noção se está ou não se santificando mais, eu não penso assim. Quero encerrar. Versículo 10, dizei entre as nações, reina o Senhor, Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Olha aí fala que Deus é rei, criador, juiz e justo. Impossível não pensar em Cristo. Nós que estamos já tão acostumados, não o salmista na época, mas nós agora estamos acostumados com o Novo Testamento, apontando tudo isso para Jesus Cristo. Então é impossível nós lermos um versículo 10 desse e não pensar, puxa vida, Jesus Cristo está aqui sendo descrito. Versículos 1 a 13, finalmente, alegre-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos conforme a sua fidelidade. Então aqui ele termina, o salmista termina com uma passagem muito poética, linda, em que ele convida a natureza a se alegrar. Os céus, terra, mar, campo, árvores, tudo se alegrar. Então não há maneira melhor de nós começarmos o ano nos alegrando com esse Deus que criou tudo e nos salvou nesta vida. E não acabou o filme, como se diz, e ele volta, ele virá julgar a terra. A gente fala em julgar, já tenho medo. Se eu receber um dia uma notificação de um juiz para eu comparecer, eu já vou me tremendo todo. Porque você sabe que tem juiz correto e juiz não incorreto, juiz sério e juiz corrupto. Eu sei lá que juiz é que está me chamando, sei lá o que tem que ter na cabeça desse juiz, quem é que comprou esse juiz para me considerar, me denunciar, me condenar. Você vai com medo, porque ninguém confia muito nos outros, não dá, né? Então, Deus vem julgar a terra, e eu estou no meio. Claro, você não é um calango. Ele vem julgar seres humanos. E você está incluído. Sim. Então Deus vem me julgar. Eu não gosto nem de pensar nisto. Eu perco o sono. Você devia perder o sono pensando nisso, mas para cantar para Ele. Pode perder o sono. Para cantar, louvá-lo, se alegrar. Porque esse é o tom do salmista. Ele vem julgar. Mas vai que ele encontra algum defeito em mim. Você não é crente, não? Sou. Você não entendeu o que Jesus Cristo fez, não, por você? Entendi. O que foi? Limpou meus pecados. Como é que você está sendo incoerente, meu amigo? Você está dizendo que Cristo limpou os seus pecados e você está morrendo de medo de quando Deus vier julgar a terra, encontrar pecado em você e lhe condenar com base naquele pecado. Que história é essa? Eu tenho a impressão que nós pegarmos 100 crentes, evangélicos, por aí, é capaz de 95 não estar entendendo bem o que eu estou colocando aqui, não. Não duvido, não. Quer dizer que não é para ter medo do julgamento de Deus? Não. Zero. Se é que você entendeu de fato como é que você é crente em Jesus Cristo. E ele vem com justiça. Justiça. A justiça que ele demonstrou em Jesus Cristo, eu não vou explicar mais muito. Se existe algo revoltante neste mundo, asqueroso, você sabe disso, é o julgamento feito por um juiz corrupto, em que o inocente sai perdendo e o perverso leva a melhor. É horrível. Faz mal à alma
ouvir falar em coisas desse tipo. No julgamento de Deus não haverá esse perigo, porque Ele é justo, Ele é reto. Agora, se você não é salvo em Jesus Cristo, você não tem motivo nenhum para entrar na vibe. Está vendo o nome aí, bem moderninho? Você não tem motivo nenhum para entrar na vibe desse salmista aqui. Se entrar, está errado. Cuidado, é até perigoso, porque você pode se confundir. Eu sou filho de Deus no sentido de ser criatura de Deus, não é filho de Deus, e pensa que é. E pensa que você está incluído nisso, então vai entrar o ano se alegrando nesse Deus e tudo. Sim, e Jesus Cristo? Não, eu gosto muito dele. Eu gosto dele, é uma pessoa muito séria, foi ótimo, correto, fez bem as pessoas, eu gosto muito dele. Sim, e daí? Não, eu gosto muito dele mesmo, Jesus Cristo. Então, você não tem Cristo como seu Salvador, você não se arrependeu. Não. Então, infelizmente, você não pode se alegrar neste ano, no próximo, nem no próximo, nem no próximo. Enquanto você não sair dessa situação, nesta vida, você não pode se alegrar. Muito pelo contrário, você precisa, aí sim, se apavorar e implorar, pedir encarecidamente que Deus lhe salve. Então vamos aguardar esse nosso Deus chegar para nos buscar, o Senhor Jesus Cristo vindo buscar nos ares, nós que somos crentes em Jesus Cristo. Mais um ano se passou, vimos a misericórdia dele sobre a vida de cada um. Não, o Senhor diz isso, você não sabe pelo que eu passei. Então o que você passou desqualifica a misericórdia de Deus na sua vida? Vamos conversar um pouco lá no gabinete? Porque é por isso que eu digo com tanta tranquilidade, e se em vez de vocês aqui tivesse 10 vezes mais pessoas, ou 100, eu poderia dizer da mesma forma, falando com crentes, Deus tratou a cada um com misericórdia. Mas eu sofri muito, eu sei que você sofreu muito, mas isso não anula a misericórdia de Deus. Ele tem os motivos dele, por correção, por disciplina, por teste, por 1000 motivos. Mas ele é misericordioso. Então, ele tem sido misericordioso com cada um de vocês que está aqui, comigo, e com a igreja de uma maneira geral. Permite problemas, permitiu dificuldades, permite e vai permitir ainda, faz parte, mas entramos o ano com Deus nos dirigindo, saímos o ano com Deus sendo misericordioso e nos amparando, nos dirigindo, nos iluminando, e que Deus seja cada vez mais adorado individualmente por cada coração que está aqui. E juntando os corações, que a igreja coletivamente o adore de uma maneira muito mais apropriada ao que ele merece. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude em tudo isto. Obrigado pela salvação em Cristo, e aqueles que ouvem esta pregação, mas não são salvos, que eles tenham a misericórdia de receber fé pelo Espírito Santo em Jesus Cristo. Em nome dele, Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.